desde o simpósio, era para falar um pouco sobre os princípios no manejo de fraturas. E o que eu tenho para dizer para vocês? Quem gosta de ortopedia tem a área clínica e a área cirúrgica, né? Todo ortopedista ele acaba se envolvendo nas duas áreas, não tem como, eu não conheço nenhum ortopedista que é só clínico, então o pessoal acaba entrando na cirurgia, né? Geralmente os ortopedistas gostam mais de cirurgia, mas é muito importante que antes da gente pensar em tratar qualquer tipo de fratura, a gente entenda os princípios no manejo dessas fraturas, tá? Então, assim, além do planejamento, que isso eu sempre vou bater na tecla do planejamento, tem vários detalhes, ou entender como funcionam as fraturas, a biomecânica, e também conhecer os implantes. Então, hoje, como a gente tem mais tempo, eu vou falar sobre os implantes que a gente tem, principalmente os que a gente mais usa, né? Para vocês entenderem como que eles funcionam, quando que a gente vai usar um e usar outro. E outra coisa que é importante dizer é que não existe verdade absoluta. Então, isso vários colegas falam, e é verdade, se eu tenho um tipo de fratura, eu tenho uma gama de implantes para usar, e de diferentes maneiras, mas, claro, existem regras e princípios que a gente precisa seguir, tá? Então, não tem como eu falar de princípios de manejo de fratura sem a gente entender um pouco das fraturas, como é que funciona. Então, na maioria das vezes, é fácil da gente diagnosticar uma fratura num cão ou num gato, né? O paciente geralmente chega com impotência funcional. Então, esse termo, eu volto a repetir ele, porque a gente vai usar esse termo com os colegas para escrever um artigo, enfim, um relato, num congresso. Impotência funcional é quando o paciente não joga carga, não joga peso no membro, então ele não tem o apoio do membro, é diferente de claudicação. Então, geralmente a gente vê uma impotência funcional, dor, né? Na palpação, na avaliação, a gente pode sentir uma instabilidade, uma crepitação na manipulação, deformidade no local, inchaço, hematoma, então isso é bem comum. E bater na tecla também da radiografia sempre em duas incidências. Parece chover no molhado, mas eu ainda recebo uma radiografia só, numa incidência só, e nenhum ortopedista que se preze vai conseguir fazer o planejamento, até porque hoje em dia os planejamentos, a maioria das vezes a gente está se embasando em softwares, né, em aplicativo, e a gente precisa ter essas duas imagens, porque às vezes crânio caudal é uma coisa e lateral, lateral-medial é outra coisa. Então, a gente tem que ter as duas para juntar as duas informações e fazer o melhor planejamento. Ninguém opera assim, ela louca, tá? Então, sempre com um raio-x de boa qualidade, duas incidências e o planejamento antes de partir para a cirurgia. Falei no simpósio também sobre analgesia. Então, eu vejo alguns colegas que atendem uma fratura e mandam direto, tá? Tá palpando, né? Tem provavelmente esses sinais associados vai estar associado ao histórico de trauma, então esse paciente vai ter o caído, batido, ou mordido, enfim, né, ou dificilmente o tutor não viu, ou foi atropelado, enfim, e esse paciente vai ter dor. Como é que a gente vai esticar o membro, posicionar, fazer uma boa incidência radiográfica sem analgesia, tá? Então, não é que o paciente chegou e precisa logo fazer analgesia, a gente pode tentar fazer uma palpação de leve, até para a gente sentir, é importante a gente ver onde que está doendo, para nos ajudar a descobrir onde que está a fratura, mas a analgesia a gente tem que fazer antes de encaminhar para a radiografia, tá? E aqui eu tô falando aí de um analgésico bom, não é só tramadol, aqui eu uso bastante a metadona, tá? Junto com o anti-inflamatório, então que já ajuda na dor aguda e a gente já manda para o raio-x. Então espera aí uns 15 minutos, 20 minutos e encaminha para a radiografia. Com relação às classificações das fraturas, a gente tem que saber, tá, gente? Existem dois tipos de classificações. A classificação, digamos que mais básica, que tem todos os livros. Essas imagens eu peguei da Fosso. A Fosso é um livro que é super básico, mas eu gosto bastante, principalmente para os meus alunos que estão iniciando, porque ele é bem didático, tem bastante figura, tem o passo a passo da cirurgia, eu acho ele bem bacana. Então, assim, as fraturas, elas são classificadas de 5 maneiras, né? E é importante que a gente saiba fazer uma classificação completa para a gente conversar com o colega, volta a falar, vocês, de repente, que estão na graduação, ou os colegas que gostam de mandar artigo, de escrever artigo, de mandar relato para congresso, a gente tem que descrever a fratura de maneira completa. Então, deixa eu só ver se eu consigo... Ô Mari, tá me vendo? Vocês conseguem ver o mouse? Eu não tinha me dado conta disso, vai ser bacana poder mostrar o mouse. Dá de ver, sim. Dá? Ótimo. Dá. Então, ó,
É super importante que a gente saiba localizar no osso a fratura, onde que ela está. Então, tem a diáfise, que a gente ainda pode dividir em diáfise proximal, diáfise média e diáfise distal, metáfise proximal, metáfise distal e epífise proximal e epífise distal, a região mais, a extremidade do osso, tá? Então, a gente pode classificar em transversa, quando é uma linha transversa, o eixo do osso, oblíqua, pode ser oblíqua curta ou oblíqua longa, tá? Então, oblíqua curta e longa vai ser 45 graus, então a longa mais de 45 graus, a curta menos. Em espiral é essa daqui, quando a gente faz literalmente o trauma do paciente, é quando prende o membro, quando tem uma rotação desse membro, então acontece esse tipo de formato aqui em espiral. E aí a gente tem, antigamente, a gente falava em a classificação em múltipla. Hoje em dia a gente divide em cominutiva redutível e cominutiva irredutível, ou fratura redutível e irredutível, tá? Nessas imagens, na imagem da Fossum, ela traz como cominutiva redutível. O que significa isso? Tem uma cunha, tem um fragmento, ou um, ou dois, ou três, não quer dizer um número de fragmentos, mas quer dizer que a gente consegue reduzir. Gente, isso para o planejamento cirúrgico é super importante. Então, vocês imaginam um raio-x, né? Imaginam essa fratura, né? Aqui está um desenho, mas imaginem ela num raio-x. Eu consigo, esse fragmento, essa cunha, eu consigo encaixar ela durante o procedimento cirúrgico e voltar a montar o quebra-cabeça perfeitamente? Beleza, ela é uma cominutiva redutível. Caso eu não consiga, tenha muitos fragmentos, ou um fragmento pequeno perdido, ou vários fragmentos que eu não consigo montar esse quebra-cabeça, eu vou tratar ela como uma cominutiva irredutível. Vocês vão ver que na hora de tratar, de escolher o implante, como usar, vocês vão ver que é bem importante isso, tá? Ainda tem a das linhas fisárias, né, na linha de crescimento, que a gente chama de Salter Harris. Então, quando a gente tem essas fraturas em adultos, elas não são chamadas de Salter Harris, aí a gente vai falar em epífise, em metáfise, mas aqui nesse caso, então, é quando tem a linha de crescimento aberta. Então, o tipo 1, só relembrando, vai ser a fratura vai ser na linha de crescimento, tá? Que vai ter esse deslocamento. A tipo 2 vai ter na linha de crescimento e um pouquinho acima na metáfise. Uma diquinha para gravar, tipo 2, D de diáfise. A diáfise fica para cima, né? Então, para cima. Linha de fise e mais um pouquinho da metáfise. Tipo 3 vai pegar a linha da fise e um pouquinho da epífise, tá? A 4 já pega as 3, a linha da fise, um pouquinho de epífise e um pouquinho de metáfise. Lembrando que, conforme vai aumentando a graduação, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, 5, vai piorando o quadro e vai sendo mais complexo de tratar, tá? Então, uma fratura do tipo 1, Salter Harris, é mais fácil do que uma fratura tipo 4. E a tipo 5 e a tipo 6, gente, são fraturas que não tem como a gente diagnosticar no raio-x, são fraturas mais complicadas de tratar, porque a gente não vê, e são aquelas fraturas de compressão, típica que o cachorrinho, gatinho, filhote, cai do colo, ou pula do sofá, enfim, tem um trauma, e acaba impactando, acaba lesionando, fechando essa linha de crescimento. Então, a tipo 5, ele acaba fechando completamente a linha de crescimento, e a tipo 6 acaba fechando parcialmente, né? Mais lateral, mais medial, enfim. E isso pode gerar problemas futuros conforme o osso vai crescendo, porque vocês sabem, destruindo a linha de crescimento, lesionando essas células de crescimento, o osso vai parar de crescer, seja parcialmente ou totalmente, e aí que podem aparecer os desvios angulares, tá? Um dos motivos, né, de aparecimento dos desvios angulares. Então, vamos lá. Outra classificação que é bem bacana, bem importante, é a classificação da O. O pessoal aí que gosta de ortopedia já deve ter ouvido falar na O, né? Não preciso nem falar mais de AO, mas só para quem não sabe, é uma associação internacional de vários veterinários, vários ortopedistas, na verdade não é só de veterinário, é médico também, mas particularmente a AOVET. Eles têm a intenção, é uma associação não governamental, que tem a intenção de compartilhar conhecimento, fazer cursos, artigos, discutir casos, e para melhorar o atendimento e melhorar as cirurgias ortopédicas ao longo, né, no mundo inteiro aí, tanto que tem os cursos da AOVET que eu super recomendo. Então, é um tipo de classificação também para a gente descrever, para a gente conversar com um colega, para a gente entender. Não é tão usual na nossa rotina, mas é bacana vocês saberem também. E é uma classificação que também veio da medicina humana, né?
foi adaptada para a medicina veterinária em 1990 e é baseada em letras e números. Então é bem facinho para vocês entenderem. Basicamente, cada número de 1 a 4 é referente a um osso, 1 húmero, 2 radiúna, 3 fêmur e 4 tibia e fíbula, tá? Então tá aqui os desenhos correspondentes. Aí, depois desse número vem 1, 2, 3, então 1 quando a fratura é proximal, 2 quando a fratura é diafisária e 3 quando a fratura é distal. E seguido de uma letra A, B, C. Então, A é quando uma fratura simples, B é quando é uma fratura que tem uma cunha, né, que tem esse fragmento, por exemplo, esse daqui, um fragmento borboleta também que eles falam, e o C é quando é uma fratura mais complexa, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, essa fratura aqui de fêmur, tá? A gente classificaria como 3, porque é uma fratura em fêmur. Então, eu falaria, eu tenho uma fratura 3, 2, porque aqui é uma fratura em cunha, né, na diáfise média. 3, 2, B, porque tem essa cunha, e depois ainda tem, cada fratura, cada osso, tem uma quarta classificação. Então, é B1, B2, B3, ou A1, A2, A3, C1, C2, C3. Então, isso, para quem quiser, ainda bem que eu lembrei, que eu estava vendo aqui a apresentação, e lembrei para falar para vocês. Quem tiver interesse em saber, em ter esse artigo, me manda um direct no Instagram, Débora Calado Horto, e me passem um e-mail de vocês que eu mando esse artigo. Ele é bem antigo, mas ele é bem legal, bem didático, e ele explica certinho, e tem esses quadradinhos aqui, ó, mostrando cada osso, cada localização de fratura, o tipo de fratura, e aí B1, B2, B3, tá? Então, nesse caso aqui, ó, B, como é só um fragmento, né, uma cunha, e que ela é redutível, aqui, ó, uma cunha redutível, ela é B1, tá? Então, nesse caso, vai ser o exemplo, né? Essa minha fratura, se eu quisesse descrever, se eu quisesse conversar com um colega, pôr num artigo, enfim, seria 32B1, tá? Então, fêmur, diáfise, cunha e fragmento redutível. É bem bacana também essa classificação da O, beleza? Vamos seguir. No final, quando vocês se tiverem alguma dúvida, vocês só pedirem. Então, assim, ó, quais são os objetivos? A gente tem que ter isso bem em mente, e é difícil explicar isso para vocês, porque vocês vão ver que a ortopedia, eu que estou há 10 anos aí na ortopedia, ela evoluiu muito. Nesses 10 anos evoluiu muito, imagina nos anos anteriores mais ainda. Então, antigamente, se tinha muito aquilo dos ortopedistas quererem meter a mão o máximo possível, refazer a coluna óssea, deixar perfeitamente anatômico o osso. E hoje, cada dia mais se prioriza a abordagem biológica. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, que é justo preservar a vascularização, né? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? O objetivo principal de qualquer osteossíntese, de qualquer cirurgia ortopédica, é restaurar a função do membro. Vocês não concordam comigo? Qualquer paciente que chega com uma fratura, eu posso fazer a osteossíntese maravilhosa, mais linda do Brasil, e o paciente no pós-operatório não bota o patinho no chão, não volta a andar perfeitamente. Não adianta nada, tá? Então, é isso que a gente quer. E para fazer isso, a gente precisa ter uma cicatrização. E aí que vem os 2 pilares que eu acho mais importantes de todos de qualquer osteossíntese. Primeiro, estabilidade mecânica, tá? Isso é primordial, a gente neutralizar as forças, eu vou falar um pouquinho delas. Não existe uma estabilização, uma cicatrização, se tem instabilidade, ou seja, eu preciso fixar esses 2 fragmentos, porque enquanto eu tenho movimento, primeiro, não existe cicatrização, porque vai destruindo a minha célula, e, consequentemente, não existe vascularização, porque a neoformação que está formando ali, ela vai rompendo os vasos, vocês concordam comigo? Então, eu preciso ter uma estabilidade, isso é primordial, certo? E aí a gente vai conversar que, dependendo de cada caso, eu preciso de uma maior estabilidade ou uma menor estabilidade. Ponto número 2, preservar a vascularização. Cada vez mais tem se falado em abordagem biológica, e o que é isso? É basicamente técnica traumática. Lembram dos princípios de Halsted? Isso serve para qualquer tipo de cirurgia, de tecido mole ou de tecido duro. Então, aqui na ortopedia, a gente vai ter que preservar a vascularização. Então, aquilo de botar a mão, antigamente, botar a mão assim, né? Eu digo, claro, muitas vezes numa fratura antiga a gente tem que realmente colocar a mão. Mas antigamente eu lembro que se lavava a fratura, se esfregava o foco, secava. Então,
o pessoal aí que gosta de ortopedia, que está acompanhando, ou que auxilia, tomem muito cuidado, tá? Menos é mais. Então, tudo que a gente conseguir preservar, e eu vou explicar para vocês o porquê que tem que preservar isso para cicatrização, é super importante. Então, se a gente conseguir esse equilíbrio, estabilidade mecânica e preservação da vascularização, a gente vai ter sucesso na cirurgia. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né, principalmente os alunos, não tanto de graduação, mas de pós-graduação, alunos mais velhos que querem aprender e se aprimorar na ortopedia, é o seguinte: muita gente faz o caminho inverso. O que é isso? Se arrisca, se aventura na ortopedia, começa a fazer, bota uns pinos e tal, e depois vai estudar a base, a teoria. Então, o que eu digo? E a minha experiência, tá? Se tu estudas a base, a teoria, faz um bom curso, tem uma boa base teórica, praticamente não dá errado, tá, gente? Complicações existem, todo mundo fala. Complicação existe para quem faz, isso é óbvio. Mas o teu número de complicações são tão baixos, o meu número de complicação hoje em dia são tão baixos, e, na verdade, hoje em dia não sempre foram muito baixos. Claro que a curva de aprendizado prática, quanto melhor, quanto maior, menor a todas as complicações. Mas eu quero falar para vocês, não se aventurem na ortopedia. É um membro que está em jogo, né? Se tudo der errado, tu amputa o membro, o paciente fica sem um membro. Então, tem uma boa base de ortopedia, né, de princípios, antes de se aventurar, antes de começar realmente a operar. Eu vou falar para vocês, faz toda a diferença. Porque eu só tive coragem, realmente, de meter a mão na massa, de realmente meter a cara e operar como ortopedista, depois que eu já tinha feito muitas pós-curso, aprimoramento. Então, assim, eu não fiz nada antes de, fiz um cursinho de um final de semana e comecei a operar. Não. Eu tive todo um embasamento, residência e tudo, para depois realmente falar, não, agora eu estou preparada para ajudar meus pacientes. E vou falar para vocês, dá certo, tá? Então, quais são essas forças que a gente tem que estabilizar? Toda vez que o paciente está andando, seja fraturado ou normal, existem forças que estão atuando nele o tempo todo. Na gente andando, no paciente andando. E essas forças advêm do quê? Da força da musculatura, da articulação, do ligamento contra o chão. Então, as principais forças, vocês vão encontrar em livro mais forças às vezes, mas as principais é a de dobramento, tá? Essa primeira aqui. A força de torção, tá? E as cargas axiais, que a gente chama de forças de compressão. Então, imaginem que essas forças estão atuando no osso. No osso saudável, beleza, não está fraturado, está tudo ok. Agora, a partir do momento que eu tenho uma fratura, eu preciso pensar num implante que, além de preservar a vascularização para ajudar a cicatrizar, ele precisa estabilizar, neutralizar essas três forças, tá? E aí que vem o nosso famoso pino intramedular, que antigamente era muito utilizado, e hoje vocês sabem que sozinho e nada é quase a mesma coisa. Na brincadeiras à parte, a gente raramente usa ele sozinho, na verdade acho que eu nunca usei ele sozinho, talvez num filhotinho, vou falar um pouquinho dele também. Mas só para vocês entenderem como ele é ruim como um tutor primário, como um implante sozinho, tá? Então aqui eu tenho uma fratura transversa, e aqui nesse exemplo eu tenho uma fratura cominutiva, mas nesse primeiro caso, a gente está tentando fazer uma força de dobramento. Então imaginem esse pino, que ele não vai ocupar todo o canal, tá? Ele ocupa aí 60%, 70% do canal, vou falar mais adiante sobre isso, vou falar, assim, vou fazer um compilado, assim, um resumão de cada implante, tá, gente? Se eu pudesse, eu falava aqui a noite inteira, mas tem muita coisa para falar, então eu tentei dar uma resumida. Então, numa força de dobramento, esse pino, ele é bacana, ele neutraliza, porque vamos imaginar as duas mãos assim, e a gente tenta flexionar, tenta dobrar essa fratura, esses dois fragmentos. A gente não consegue porque o pino segura, certo? Agora, eu peguei esses dois fragmentos e tentei fazer uma rotação. O pino vai segurar? Não. Então, já não me serve porque ele já não é bom para neutralizar a força de rotação. E a mesma coisa com a força de carga axial, de compressão. Imaginem uma fratura cominutiva e um pino intramedular ali, e aí o paciente pegando e pisando, esse pata no chão, com todo o peso dele contra o solo. Imaginem essa carga de compressão, vai fragmento para tudo quanto é lado e vai impactar isso daí e não vai neutralizar. Então, por isso que o pino intramedular sozinho não é um bom tutor, beleza? Então, só para vocês entenderem um pouquinho de estabilidade, por que uma tala, né, uma bandagem não é muito bacana? Olha como ela está longe do eixo neutro do membro. Olha como ela está longe do membro. Como é que um monte de algodão entre a fratura aqui, né, entre o osso
e depois que vem uma parte rígida, como é que isso vai deixar estável? Quando o paciente pisar no chão, vai ter micromovimentação, aqui no caso vai ter macromovimentação. Não vamos ter estabilidade e nem vamos conseguir, apesar de preservar a vascularização, porque não está lesionando diretamente, vai ter tanta movimentação no foco de fratura que vai romper os vasos e não vai conseguir cicatrizar, tá? Então aqui, no segundo exemplo, um pino intramedular com cerclagem, a gente já consegue um pouquinho mais de estabilização, então aqui dobramento, rotação vai mais ou menos, mas compressão me dá um pouco de receio. Então não é não são implantes, né? O pino intramedular e as cerclagens associadas não são implantes que eu vou usar num cachorro de raça gigante ou num cachorro idoso. É isso que eu quero que vocês vão entender. Comparação do fixador externo com a placa. Eu vou falar também mais adiante, mas pensando em estabilidade. Vocês concordam comigo que a placa me parece nesse momento, tá? Imagine esse osso, a gente tentando dobrar ele, imagine a gente tentando rotacionar ele, e imagine a gente tentando comprimir ele. Não dá a impressão que a placa vai deixar mais firme? Por que isso? Porque ela está mais próxima, o braço de força está mais próximo do eixo neutro, está mais próximo do centro do osso. Então, uma placa sempre vai ser mais estável do que um fixador externo, a não ser que seja um fixador externo circular, que aí eu tenho o braço de força é 360 graus em volta de todo o osso, tá? Ou até um tipo 3, que daí eu tenho 3 hastes, enfim, tá? Então, entendam isso. E uma que a gente chama de plate road, que é a placa com pino intramedular, isso vai dar uma baita de uma estabilidade, porque daí eu estou usando um pino intramedular no eixo neutro do osso, então dentro do osso, associado a uma placa super próxima ao osso. Então, isso é bem bacana, tá? Então, pensem nisso. Vou tocando, tá? Vou indo. Se quiserem, eu não consigo ter acesso ao chat aqui, se vocês tiverem dúvida no meio do caminho, porque para mim só aparece a tela de apresentação, não estou nem vendo. Anotem a dúvida, né, para não esquecerem, e no final da palestra vocês façam a dúvida que eu respondo. Com relação ao suprimento vascular, por que é tão importante a gente conhecer ele, gente? Eu bato na tecla de novo. Ó, um osso normal, ele tem basicamente 3 suprimentos vasculares, sendo que o mais importante é a artéria nutriente principal, ou artéria nutrícia principal, que é uma artéria que passa bem no centro do eixo do osso. Tem as artérias periosteais, que entram no periósteo, então nesse invólucro, nesse periósteo ao redor do osso, e as artérias metafisárias. Tá? Então, basicamente, o osso, toda a vascularização dele advém desses três focos. Um osso imaturo, com certeza as artérias mais importantes são as epifisárias, tá? E tem as outras artérias também, mas a epifisária, que vem da epífise, vem da linha de crescimento, é o mais importante. Por isso que em fraturas de Salter-Harris, nós temos que prestar muito atenção em implantes que estabilizem demais isso. Por exemplo, uma placa. Tem uma fratura de Salter-Harris nessa região aqui, ó, na região de fise. Imaginem uma placa bloqueando aqui a diáfise ou a metáfise, enfim, e uma na epífise, uma placa com parafusos. A partir do momento que eu tenho parafuso em cima, embaixo e a linha de crescimento, acabei de bloquear. O osso não consegue crescer, expandir, tá? Os ossos, eles crescem das extremidades. E por quê? Por causa dessas artérias epifisárias, com a celularidade aqui, que vão formando o osso para justo ele crescer e se alongar. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas artérias epifisárias, certo? E no osso fraturado, que é o nosso caso que nos interessa. E aí que vem, 3 estrelinhas, anotem aí, a importância das artérias extraósseas. No osso fraturado, gente, as artérias extraósseas, elas acabam sendo até mais importantes do que a própria artéria nutriente principal. E da onde vêm essas artérias extraósseas? Do tecido mole adjacente, da musculatura, do tecido subcutâneo. Por isso a importância de não, eu gosto dessa expressão que é para chocar, não meter a mãozona, não ficar metendo muito a mão, esfregando. Por quê? A partir do momento que existe a fratura, a linha de fratura, o que o organismo entende? Opa, preciso começar a cicatrizar. Mesmo tendo instabilidade, ele entende. Estragou, tem que consertar, certo? Começam a formar essas artérias extraósseas, que vão nutrir esse calo periosteal inicial, e aí que começa, né, tem todo ali o coágulo, tudo, por isso que a gente não pode lavar, esfregar, meter a mão. Então, assim, quanto menos a gente conseguir tocar, quanto menos a gente precisar tocar, melhor. Tá? E aí que entra a abordagem biológica.
Então, notem a importância dessas artérias extraósseas. Elas que vão fazer, que vão nutrir esse calo periosteal inicial, para depois formar, então, o osso ali, tá? Então, olha a importância desse tecido mole adjacente. Por isso, também, mais um motivo que as fraturas abertas, externas, antigamente se falava fratura exposta, perdão, hoje a gente classifica como fratura aberta, elas têm mais dificuldade de cicatrização, porque ali, dependendo do grau, claro, né, uma fratura aberta com um grau de exposição óssea muito grande, tem uma lesão de tecido mole muito grande. E essa lesão de tecido mole muito grande vai acarretar em redução de vascularização, redução de artérias extraósseas e mais dificuldade de crescer esse calo e também de a bactéria, o antibiótico chegar no calo, o antibiótico chegar no foco da fratura e no osso para evitar a infecção. Então, as fraturas abertas são um ponto à parte que a gente tem que prestar mais atenção, tá bom? Então, olha a comparação da preservação de vascularização. Vocês vão juntando essas informações que eu estou falando, para depois, quando eu falar de cada implante, vocês chegarem à própria conclusão de vocês. Então, ó, uma tala que eu falei para vocês, super bacana, não destrói aqui a vascularização, né? Porque não chega perto do osso, tem algodão, por isso que a gente bota bastante algodão, por isso que na hora de botar a atadura a gente cuida com a força, começa sempre de distal para proximal. Tem todo um passo a passo e uma regra para colocar uma atadura, uma bandagem bem feita, que é justo para evitar essa compressão, essa lesão da vascularização do tecido mole adjacente, porque senão a gente vai estar atrapalhando mais do que ajudando. Só que aqui tem o ponto negativo da instabilidade, tá? Então a gente só vai usar bandagem no filhote, então, né? Então tem algumas regras de bandagem. Um que eu já, né, que eu falo bastante, tem no meu Instagram e tudo mais. Então hoje eu não vou abordar, que da última vez eu falei bastante. Com relação ao fixador externo, olha que bacana que ele é. Ele sim, a gente consegue fazer uma abordagem biológica. Inclusive, a gente consegue colocar o fixador externo sem abrir o foco da fratura. A gente pode colocar só fazendo a incisão no orifício da pele, incisão na pele, no orifício que a gente vai inserir os pinos, né? A gente sempre faz a pré-perfuração com broca, com baixa rotação, para não fazer termonecrose, irrigando, para depois colocar o pino de chance. Isso é um detalhe, né, da aplicação, mas só para vocês entenderem que é uma abordagem biológica, mas com relação à estabilidade mecânica, talvez não seja tão bom assim, principalmente o tipo 1A, que é esse aqui, tá? Mas com relação à conservação da vascularização, ó, ele é top. Tá? Pino intramedular, ele destrói um pouco a artéria nutrícia? Sim. A haste bloqueada muito mais, tá? Mas o pino intramedular, como ele não ocupa 100% do canal, ele lesiona um pouco, mas ele lesiona zero as artérias extraósseas da cicatrização, tá? E a cerclagem, na literatura diz que a lesão é tão baixa, tão pequena, essas cerclagens que ficam ao redor do osso, que nem dá para considerar que elas lesionam a vascularização. E por último, a placa é um implante que, se a placa é de compressão, que a gente chama dinâmica, a placa é uma placa que é totalmente em contato com o osso, que faz a compressão placa-osso, essa interface placa-osso, ela sim vai destruir a vascularização, vai ter lesão vascular, tá? Existem vários tipos de placa, tá, gente? Mas uma placa bloqueada, por exemplo, que tanto se fala bloqueada, que é essa que o parafuso é rosqueado e o orifício da placa é rosqueado, e no momento que tu estás apertando o parafuso na placa, ele bloqueia, ele trava, ele não comprime a placa contra o osso. Então, isso é um ganho muito bacana e que a gente tem preservação da vascularização. Então, é um implante bem interessante, tá? Então, umas comparações aqui rapidinho para vocês entenderem. Então, ó, uma estabilidade menor com relação à estabilização, na estabilidade mecânica, um fixador externo tipo 2, não é tão forte, tão estável quanto um circular, uma placa, uma haste bloqueada. Esses três implantes têm uma estabilidade semelhante, cada um com sua particularidade, que eu não vou entrar agora, mas eles são implantes estáveis, que dá para usar num cão grande, num cão mais idoso, numa fratura mais complexa. Só que, ao mesmo tempo, esses dois primeiros têm menos lesão vascular, que eu falei para vocês que a gente consegue fazer uma abordagem biológica assim, até acessar a fratura, pode acessar ou não acessar, mas que, né, esses pinos atravessando o osso, eles não vão fazer uma lesão vascular muito grave. Já uma placa de compressão, né, uma placa das antigas, que a gente chama de DCP, sim, vai fazer uma lesão vascular aqui, exceto a bloqueada, tá, gente? E uma haste bloqueada vai fazer uma grande lesão vascular. Ela vai entrar destruindo a artéria nutrícia, tá? Mas, em compensação,
as artérias extraósseas, ela vai manter a irrigação. Beleza? Deixa eu tocar aqui. Então, dá para fazer uma abordagem biológica com placa? Vocês conseguem imaginar que quando eu vou colocar uma placa, não dá a impressão que eu tenho que abrir de fora a fora, ver o osso, né, limpar bem o osso, reduzir essa fratura, esse foco da fratura para colocar a minha placa? Então, lembra que antigamente eu falei que fazia-se muito isso? Porque eles buscavam essa perfeição, essa anatomia. O que busca hoje? Claro que tem que ter a anatomia perfeita, não é perfeita, tá? O alinhamento perfeito. Então, eu não posso rotacionar, mas se eu tiver vários fragmentos aqui no meio, e é importante que não rotacione meu fragmento distal e proximal, eu brinco de curupira, minha primeira osteossíntese, quando eu estava na residência, eu aproveitei que o meu professor estava viajando, porque ele sempre estava comigo, né? Imagina, residente, R1, e fui me aventurar numa osteossíntese de tíbio. Fui fazer um fixador externo. Conclusão. No pós-operatório, o cachorro ficou igual o curupira. Ficou com a perninha assim e o pezinho voltado para o lado. Não estava para trás, né? Porque eu não consegui fazer um negócio tão errado. Mas assim, a patinha estava para o lado, totalmente torto, horroroso. Quando eu mandei para o meu professor, ele queria me matar, sabe? E aí eu lembro que a tutora era tão bacana e eu tinha conversado e tal com ela, ela ficou tão feliz que tinha consertado, né? Apesar de ter ficado, não tem problema ficar tortinho, doutora. E aí eu sei que depois que ele voltou de viagem, né, a gente refez a cirurgia, corrigiu, mas eu levei um baita puxão de orelha. Então, minha primeira cirurgia ortopédica não foi muito boa, mas é que, ó, eu já tô me contradizendo, né? Na residência eu me aventurei, porque residência é um lugar de aprendizado, mas depois fora da residência eu não fiz mais isso. Então eu tive um embasamento bem bom antes. Mas a minha primeira osteossíntese com fixador externo virou curupira. Voltando para aqui para a osteossíntese biológica. Então essa abordagem biológica, ela é preconizada porque eu preciso do implante que traga estabilidade e conserve a vascularização. E hoje em dia dá para fazer sim abordagem biológica com placa. Não são todas as fraturas, gente, principalmente fraturas mais antigas, com muito calo ósseo, que a gente tem que limpar, tirar esse calo ósseo para realinhar, tá? Então, não são todas que a gente consegue, mas fraturas recentes, dependendo do tipo de fratura, a gente consegue. E a gente sempre tem que tentar conseguir, tá? Então, aqui essas imagens da banana é uma imagem de palestra da O, que eu acho sensacional. Então, aqui é a osteossíntese, como a gente fazia antigamente, ó, lesionando todo o invólucro, todo o tecido mole adjacente, né? A banana do meio é o OBNT, Open But No Touch, abra, mas não toque. E essa última bananinha aqui é o MIPO, tá? Que é a abordagem minimamente invasiva, com placa, que é muito bacana, que faz uma incisão mais distal, uma incisão mais proximal, desliza a placa, então, por baixo, né, próximo ao osso, e faz, né, quando a gente vai usar, por exemplo, em ponte, que eu vou explicar para vocês, a gente consegue aí bloquear 2 parafusos distais proximais, ou 3, enfim, e a gente não precisa abordar no meio. Olha que maravilha esse centro aqui da banana, do osso. Esse centro aqui está preservando a vascularização completamente. Eu não coloquei a mão, tá lindo e maravilhoso. Então, para dar um exemplo para vocês, tá? Esse é um caso, claro, acompanhado de fluoroscopia, que nos ajuda bastante, não é todo mundo que tem, eu, por exemplo, não tenho no hospital, então aqui a nossa fluoroscopia, a nossa experiência, mas seria ótimo se a gente pudesse todo mundo ter, né? Então aqui é um caso de uma fratura aqui em espiral de um filhotinho, dá para ver que é um filhote aqui, então esse caso eu peguei, acho que era de um livro, não tenho certeza quantos meses tinha esse paciente, mas é um filhote, então ele já tem uma atividade biológica óssea maior, e olha que bacana, fez uma incisão aqui, uma incisão de pele mais aqui distal, e bloqueou 2 parafusos proximais, 2 parafusos distais, e olha que maravilha, com 20 dias já atividade biológica aqui, já cicatrização. Claro, olha a preservação do tecido mole, não tem lesão nenhuma aqui, tá? Não sei uma pontinha ali da pinça redução ponta a ponta. Tá bom, gente? Então, para quem não conhece MIPO, é isso daí que é a abordagem minimamente invasiva. Tá, professora, tá falando. Como é que eu vou tratar isso? O que eu tenho que prestar atenção? Muita gente fala em raio-x. Então, meus alunos, né, os alunos da pós, eu sempre falo, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, depois dos cursos que eu dou, e a gente discute casos, e eles passam casos, eu ajudo a tirar dúvidas e tudo mais. E eu sempre falo, não me vem mandar primeiro raio-x, uma incidência. Então, se manda uma incidência, eu nem respondo. Então, raio-x sempre em 2 incidências, eu já falei, e é sempre importante falar o peso do paciente, a idade do paciente,
Se é um paciente cooperativo ou não, gente, eu vou comentar isso rapidamente, porque eu falei bastante sobre isso no simpósio, mas para vocês entenderem, tem que tratar o paciente. Muitas vezes me manda o raio-x e fala, o que tu acha? X. Eu não falo nada, tá? Eu sempre pergunto. E aí, peso do paciente? E aí, qual é a raça do paciente? E aí, idade do paciente? E aí, tem outras comorbidades? Tem outra lesão? Tem alguma outra lesão articular, tal? É obeso, não é obeso? Tem alguma outra doença sistêmica? Como é que é o comportamento dele? Ah, ele é mega agitado. E o tutor? Ele vai cooperativo, não é cooperativo? Cuida no pós-operatório? Então, gente, é tanta coisa que a gente tem que pensar para planejar que não adianta tratar o raio-x. É esse que é o maior índice de falha. Então, a gente tem que tratar fatores mecânicos, biológicos e clínicos, tá? De maneira bem rapidinha, porque eu bati bastante nessa tecla na última palestra. Fatores mecânicos, a configuração da fratura e o tamanho do paciente. Então, óbvio que uma fratura mais simples, de linha simples, vai ser mais fácil, exceto algumas distais de rádio, em pacientes TOIs, que tem menos vascularização, que a gente já sabe disso, mas uma fratura cominutiva, cabeludaça, vai ser bem pior, bem mais complexa do que uma fratura de linha simples. Um paciente dog alemão vai ser bem mais complexo do que tratar um pincher, tá? Então, essas coisas a gente tem que ter em mente. Fatores biológicos, idade e saúde do paciente, paciente saudável, paciente jovem, claro que vai ser muito melhor para a gente, tá? A integridade de tecidos moles adjacentes, que eu falei para vocês. Então, esse tecido mole, uma fratura fechada, aberta, se esse tecido mole a gente vai conseguir manter ele, vai conseguir não abrir de fora a fora, ter que manipular muito essa fratura. E os fatores clínicos, gente, cooperação do tutor e do paciente é super importante. Eu sempre falo, eu lembro que eu falava isso na minha graduação. Vocês imaginem um dog alemão de sítio, uma velhinha que cuida, uma senhorinha idosa que cuida do dog alemão. Vocês não vão botar um fixador externo. Ah, mas não vão mesmo. Mesmo que, mas eu quero preservar a biologia óssea, adoro fixador externo. Não. Ninguém vai botar um fixador externo num paciente de sítio, que vai ficar os ferros para fora, e que a coitada da velhinha vai ter que limpar, e cuidar todo dia, e trocar, enfim. Fora o conforto, né? Então, uma placa, uma haste, implantes internos vão ser muito mais confortáveis para o nosso paciente. Então, se liguem nisso aqui, tá? Então, fraturas não redutíveis, múltiplas lesões, fratura aberta, uma fratura de alta velocidade, ou seja, que veio uma pancada muito grande, um tiro, uma queda muito alta, um atropelamento que fragmentou mais fragmentos, né? Tem mais fragmentos. Essas fraturas de alta velocidade são mais complexas, têm maior risco de complicação, raças gigantes, idosos, presença de doença endócrina concomitante atrapalha a cicatrização. Então, assim, gente, prestem atenção em tudo isso, tá? Não olhem no raio-x e planejem. Vocês têm que saber todo esse histórico. Então, assim, por isso, até quem faz volante é um pouco mais complicado, porque o pessoal tem muita mania de mandar o raio-x e querer preço e tudo mais, né? Fazer orçamento. É bem difícil a gente passar o orçamento. Tem que avaliar o paciente, eu tenho que conhecer, conversar. Eu gosto muito de conversar antes, né? Então, tudo que é muito bem explicado, muito bem dito como vai ser o pré, trans e pós, a gente não tem problema. Então, isso é uma dica também que os anos, né, de ortopedia me trazem para eu passar para vocês, que o combinado não sai caro. Então, assim, gente, eu nunca tive problema, graças a Deus, problema com o tutor, problema de repente, de querer processar, alguma coisa assim, não. Deu tudo certo, tipo, todas as minhas fraturas são lindas, maravilhosas, deram tudo certo, não. Eu já tive que amputar, tá? Um número super baixo. Na verdade, acho que foram 2 amputações e por escolha do cliente que não quis resolver, por não quis gastar mais, né? E nem se incomodar mais. Mas eu digo para vocês, saíram super satisfeitos. Então, assim, o combinado não sai caro. Vamos lá. Então tá, sabendo desses 3 fatores, qual implante usar? Volto a dizer, tem um implante certo? Não, tá? A gente tem que ter o implante que forneça melhor estabilidade mecânica e melhor preservação da vascularização para aquele paciente. E vocês vão ver que ao longo da palestra, de repente, vocês vão pensar, então é sempre melhor usar o implante, quanto mais implante melhor, o implante mais rígido melhor. E eu digo para vocês, não. No final eu vou falar um pouco de stress protection, se der tempo, e vou falar para vocês que não, nem sempre um implante maior, melhor, mais robusto é o melhor caso. Então, assim, se fosse isso, meu Deus, essa é uma fórmula de bolo. Toda vez a gente ia botar uma placa e um pino intramedular, sei lá, uma placa super robusta, ou um haste bloqueada, que eu sei que tem estabilidade bem bacana.
mas não é assim que funciona. Por isso que não existe verdade absoluta. A gente tem como brincar com vários implantes. E eu gosto muito da combinação de implantes, nos ajuda bastante na estabilização. Então, quais são os implantes mais comuns, gente? Pino intramedular, tá? Não sozinho, eu vou falar de cada um pouquinho, tá? Pinos cruzados, se vocês já ouviram falar, parafusos de efeito compressivo, os conhecidos parafusos leg também, cerclagem, fixador externo, haste bloqueada e placas e parafusos. Eu vou dar uma pincelada em cada um para vocês entenderem um pouquinho e as combinações que fornecem maior estabilidade. Já vou aproveitar aqui, se eu esquecer no final, o que acontece? Eu queria poder falar um monte de cada um para vocês. É muita coisa, gente. É coisa de uma vida toda estudando, pós e tudo mais. Então, assim, eu vou fazer 3 cursos em parceria com a MedVep, tá? Quem quiser mais informações, tem ali o link, tá na minha bio, ali no Instagram. E são cursos, assim, que eu vou tentar dar o máximo de conteúdo possível, que são 8 horas de curso cada um. Provavelmente eu vou passar um pouquinho, porque eu sempre passo, eu sou a campeã em passar. Mas, assim, eu vou tentar falar o máximo que eu conseguir hoje, mas é uma pincelada de cada um, tá? Então, nesses cursos eu explico assim o A, B, C, o beabá, o passo a passo, desde o início, para vocês se sentirem seguros em começar a usar realmente. Agora é para a gente ter uma proximidade com cada implante e quando que eu vou escolher cada um, tá? Então, o pino intramedular, já falei várias vezes que sozinho não é bacana, tá? Sozinho dá para usar? Dá. Em fraturas estáveis, sem tendência à rotação. Filhotinho de menos de 4 meses. Aí vocês ficam bem seguros em usar, tá? Numa fratura aí, por exemplo, oblíqua, não uma fratura transversa que já tem tendência a rotacionar mais, né? Pode ser usado em fêmur, tíbia, húmero, ulna, metacarpo e metatarso, a gente usa bastante, principalmente cães menores que não cabem plaquinhas. E é contraindicado em rádio, super contraindicado em rádio. Então, assim, provavelmente quem estuda ortopedia já sabe disso, mas pessoas que mais antigas usavam mais, tá? Os colegas mais antigos que estão aí na ortopedia há mais tempo, realmente era usado em rádio, erroneamente, mas era. E quem está começando agora na ortopedia, que está anotando essa aula, vai fazer 3 estrelinhas, e isso nunca vai ser permitido e possível, contraindicado em rádio completamente, tá? Por quê? Primeiro que o rádio é um osso chato, tá? E segundo que para te inserir esse osso, né, eu não vou falar aqui mais detalhes, mas independente se tu vai inserir de forma normógrada ou retrógrada, que é ou pelo foco da fratura, ou mais distal ou proximal, né, distal tu não vai conseguir por causa do cotovelo, e proximal, para te inserir, tu vai lesionar o carpo, tá? E mesmo que tu faça pelo foco da fratura, quando sair aqui, para te poder redirecionar, vai lesionar o carpo. Então, está totalmente contraindicado, inclusive isso pode dar processo, tá? Então, não façam pino em rádio, nem associado, nem não associado. Quando a gente usa ele sozinho, gente, que a gente usa raramente ele sozinho, né, só se tu quer ter problemas, ele pode ocupar de 60% a 75% do canal, né? O ideal é que seja 75%. Mas quando a gente faz pino com placa, pino com fixador externo, pode, tá? A gente acaba usando 50% do canal para poder dar espaço para o outro tutor, né? Para poder caber os parafusos da placa ou o pino do fixador externo. Aqui, quando a gente usa pino com cerclagem, né? Que eu mostrei um exemplo antes também, aí ele pode ser 60% a 75% do canal, porque a cerclagem vai em volta, não vai atrapalhar. Mas aqui a gente pode usar pino e placa, pino fixador externo, pino e cerclagem, não tem problema nenhum, tá? E os pinos cruzados, o que que são? Então, são os pinos, né? Só que a gente usa ele de maneira cruzada. Quando que a gente vai usar ele? Principalmente em fraturas Salter-Harris. Lembra que quando eu falei que essas fraturas de linha de crescimento, a gente não pode lesionar a linha de crescimento? Vocês concordam nessa imagem aqui? Coloquei uma placa. Então, imaginem a placa aqui na lateral do fêmur. 2 parafusos aqui e 2 parafusos aqui. O que vai acontecer com essa minha físia, essa minha linha de crescimento? Vai fechar. O osso não vai conseguir continuar crescendo se eu estou com a placa ali bloqueando. Então, nesses casos, a gente usa pino liso. A gente pode usar um pino intramedular mais grosso, pode, né? Ocupando 75% do canal nesses casos. Tem os pinos de rush também, que eu não vou entrar em detalhes, mas os pinos cruzados é o que a gente mais costuma fazer. E aí, os pinos cruzados, apesar de não trazerem uma ótima estabilidade mecânica, eles conseguem preservar a vascularização e principalmente conseguem deixar liberada a fise para o osso continuar crescendo, tá? Então, nesse caso aqui, um parafuso aqui compressivo,
porque teve uma fratura aqui entre os côndilos, né? Mas aqui na linha femoral, ó, aqui era uma fratura tipo 3, epífise e a linha de crescimento, e aí a gente coloca um pino cruzado justo para manter esse crescimento, mas estabilizar, alinhar, né, reduzir o foco da fratura e manter o crescimento, tá? E a cerclagem, o que a gente faz com ela? A cerclagem, gente, tem algumas outras maneiras de banda de tensão e tudo, mas eu não vou entrar em detalhe. Ele é um método auxiliar para a posição de fragmentos. O que é isso? Para encaixar o fragmento ali. Quando que a gente vai usar? Quando é uma fratura que tem um fragmento grande, ou 2 fragmentos grandes, que podem ser encaixados, ou seja, aquela nossa fratura redutível, lembram? Uma fratura, ou uma fratura espiral, ou uma fratura oblíqua, ou uma fratura que é cominutiva, mas é redutível, ou seja, eu consigo encaixar esse fragmento borboleta, um fragmento grande, 2 fragmentos grandes, a gente consegue reduzir. Vou usar a cerclagem sozinha? Não, a não ser que seja uma fratura, por exemplo, aqui, uma fratura mandibular, que aí a gente usa hemicerclagem, tá? Porque a gente pode usar ela como cerclagem completa, ao redor do osso, ou como hemicerclagem. Aí, claro, se for uma hemicerclagem, a gente até pode usar ela sozinho. Mas nesse caso aqui de cerclagem completa, a gente sempre usa no mínimo 2. Isso é uma regra bem importante da cerclagem, né, desses fios de aço, que a gente não pode usar uma só. Ela sozinha não faz o mesmo efeito que, né, sempre em duplinha a gente usa, para a posição e compressão desses fragmentos. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos usar ela sozinha? Imaginem essa fratura aqui, que é uma fratura cominutiva redutível, né, antiga fratura múltipla, tem esse fragmentão aqui que a gente consegue encaixar. Agora vocês imaginem essa fratura só com essas 2 cerclagens. Agora imagina nem se fosse um pincher. Agora imagina esse pincher saindo andando. Vocês iam confiar nessas 2 cerclagens para segurar essa fratura? Nem pensar, né, gente? Então, a cerclagem, ela sempre vem junto com outro implante, tá? Então, ela pode vir junto com pino intramedular, ela pode ir junto com haste bloqueada, ela pode ir junto com fixador externo, ela é multiuso. E ela pode vir junto com a placa, tá? Ela sempre vai primeiro e depois a placa por cima dela, tá? Então, só para vocês entenderem que ela é um método auxiliar, quando essa fratura, ela é digna de redução. Ah, Débora, dá para usar em fratura cominutiva e irredutível? Aquela cheia de pedacinho? Não. Dá para usar num pedacinho muito pequeno? Não. E aí, o que a gente faz? Não faz. Quando a gente tem uma fratura com múltiplos fragmentos que a gente não consegue reduzir, sempre quando vocês forem planejar, pensem, será que eu consigo reduzir isso com uma cerclagem, 2 cerclagens aqui? Putz, não consigo. Não meta uma cerclagem. Não adianta querer fazer uma redução se não consegue reduzir. É pior, porque tu vai botar a mão, vai mexer no foco de fratura. Então tem que pensar nisso. A cerclagem é bacana? É. Mas vocês concordam comigo, para colocar a cerclagem, a gente precisa lesionar um pouco a vascularização, né? Apesar de ela em si não lesionar o vaso, como eu falei para vocês, que a literatura traz dizendo que ela é um bom implante pensando em não destruição da vascularização, mas ao mesmo tempo, para eu conseguir colocar ela, eu vou precisar passar ela, eu vou precisar colocar literalmente a mão, né, as pinças bem no foco de fratura. Então, botem na balança quando usá-la, quando não usá-la. E sempre associada, certo? O que eu posso usar também no lugar da cerclagem, tá? Eu posso usar cerclagem ou parafuso de efeito compressivo. O que é esse parafuso de efeito compressivo ou parafuso de efeito leg? Ele é um parafuso também que é um método auxiliar, ninguém vai usar ele sozinho, claro, num osso longo, nesse tipo de fratura, a não ser que seja um caso bem específico, de uma fraturinha de maléola, algum fragmento ósseo, mas nesse caso aqui a gente não vai usar sozinho, a gente vai usar ele auxiliar junto com fixador externo, junto com placa principalmente, tá? E o pino intramedular, se couber, a gente consegue usar ele também. Então, ele vai fazer um efeito muito parecido com a cerclagem, né? Na verdade, ele de repente fornece até mais estabilidade do que a cerclagem, mas ele é um pouco mais complexo de usar. Então, a gente tem 2 tipos de parafuso, o cortical, que é esse primeiro aqui, e o esponjoso, que é esse segundo, que a gente acaba usando muito pouco, porque a alma do parafuso aqui nessa região, ou seja, o centro do parafuso, ele é menor, o esponjoso tem as voltas do parafuso maior, mais larga, que é justo para dar pega nesse tecido esponjoso, ou nos tecidos de extremidade, mas essa interface aqui, deixa eu achar aqui meu mouse,
Essa interface aqui entre essa região do parafuso lisa e aqui onde tem as voltas aqui do parafuso, notem como a alma do parafuso aqui reduz muito o diâmetro. Então, nessa região, o parafuso acaba ficando um pouco mais frágil. A gente usa cada vez menos, tá? Eu, particularmente, não gosto e eu prefiro a indicação do parafuso cortical, que a alma é maior, tá? Então, nesses casos, principalmente de fratura onde o tecido é cortical, ósseo, né? A gente usa o parafuso cortical. Tá, mas como é que eu faço, Débora, para fazer ele comprimir esse fragmento? Eu preciso comprimir esse fragmento contra o osso, tá? Ele tem que encaixar no osso, mas tem que ficar comprimido. Como que eu faço isso? Vocês concordam comigo que se eu simplesmente coloco uma broca aqui, faço uma perfuração com a broca e insiro esse parafuso, não vai comprimir nada, né? Do jeito que eu passar o parafuso, ele vai ficar e esse fragmento vai ficar preso, mas ele não vai ficar comprimido, não vai fazer a função de compressão. Por isso que a gente usa esses dois orifícios para fazer o efeito compressivo. Já vou mostrar um videozinho bem bacana para vocês da ó. O primeiro orifício a gente chama de deslizamento, que é o orifício que ele vai passar reto, e o segundo orifício é de compressão, que é o orifício que vai fazer a pega da rosca do parafuso para ele puxar esse fragmento e comprimir. Lembrando, estrelinha, sempre 90 graus com a linha de fratura, tá? Então aqui os parafusos, eles vão em 90 graus com a linha de fratura, já vou voltar ali. E a cerclagem vai 90 graus com o osso. Então, a cerclagem a gente sempre coloca assim, nunca coloca, né, coloca transversa ao eixo do osso, nunca inclinada. E o parafuso de efeito leg é 90 graus com a linha de fratura, olha que bacana. Eles têm um efeito super parecido, tá, gente? É mais assim, de quem quer usar o quê, qual que você acha mais fácil de usar, de manipular, enfim. O que vocês conseguirem preservar a maior vascularização, e eles vão sempre associados, então, com um outro implante, tá? Então, eles são implantes auxiliares. Beleza. Como funciona, então, o efeito compressivo do parafuso? Olha que bacana. Eu tenho uma fratura aqui, oblíqua, né, aqui no osso. Essa cortical aqui, primeira, a gente chama de cortical cis, que é a cortical mais próxima da gente, então imagine que vocês estão de cima. E essa cortical de baixo a gente chama de cortical trans. Lembra que eu falei que tem que primeiro fazer um orifício deslizante e o segundo orifício é o que a gente vai pegar a compressão, é o que vai pegar a rosca do parafuso. Então, olhem que bacana. Deixa eu dar play aqui no videozinho. E tem toda uma regra, tá, gente? Então, eu vou passar rapidinho, mas, ó, perfurando com uma broca de calibre maior, a cortical cis, a cortical mais proximal, que é para o parafuso passar reto. E aqui a gente está perfurando a cortical trans, a de baixo, com uma broquinha um pouquinho menor, estão vendo? Ó, como orifício aqui mais proximal. Esse é um instrumento que a gente chama de escarificador, que é para encaixar a cabecinha do parafuso, para não atrapalhar. Esse instrumento a gente faz a mensuração, mede, né? Perfura, mede, macheia, sempre com guia. Então, o macho é um outro instrumento que faz a rosca do parafuso, a pré-rosca do parafuso, e depois a inserção do parafuso. Notem como vai subir aqui, vai aproximar, ó. Pim, viram? A partir do momento que a gente está fazendo o rosqueamento desse parafuso e ele passou reto na primeira cortical e aqui ele pegou rosca na segunda cortical, vocês concordam comigo que vai aproximar esse fragmento distal do primeiro? É esse que é o efeito compressivo. A gente consegue um parafuso de efeito leg ou efeito compressivo, que é a mesma coisa, dessa maneira, um cortical, fazendo um orifício maior na cortical cis, e um orifício mais menorzinho, né, com uma broca menorzinha, na cortical trans. E aí, a partir do momento quando a gente vai aproximar, ele faz esse efeito compressivo, que é o mesmo efeito de uma cerclagem, tá bom? Então, a gente pode escolher um ou outro, claro que não sozinho, acompanhados, mas sempre quando, gente, quando for uma fratura redutível. Não inventem de botar parafuso em fratura cominutiva. Também não dá para botar um parafuso ou uma cercagem numa fratura transversa, não existe isso. A gente vai colocar numa fratura oblíqua, a gente vai colocar numa fratura em espiral, e a gente vai colocar numa fratura múltipla, que tem uma cunha em borboleta, enfim, tá? A gente não vai colocar em fratura cominutiva e muito menos numa transversa, não tem nem onde enfiar, não vai botar um parafuso atravessando assim, tá bom? Então aqui a gente já viu. E o fixador externo? Deixa eu tomar um golinho d'água que eu tô falando que nem uma doida aqui. E o fixador externo? É um bom implante? Eu particularmente não gosto muito, sabe por quê?
o fixador externo linear, tá? O circular é outros 500, mas o linear eu particularmente não gosto muito porque eu acho muito desconfortável para o tutor. Lembram dos fatores clínicos? A gente tem que pensar isso para o tutor. Não, para o tutor também, coitado, que tem que limpar. Muito desconfortável para o paciente. Então, vocês imaginem se vocês tivessem uma fratura em tíbia. Vocês iam preferir ter um fixador externo na perna de vocês, andando por aí, ou uma haste bloqueada, uma placa, alguma coisa que ficasse dentro da pele? Muito melhor, né? Então, assim, além de a estabilidade não ser tão boa quanto uma placa ou quanto uma haste, né, dependendo da configuração do nosso fixador externo, ele é muito desconfortável, tanto para o paciente quanto para o tutor, tá? Então, a gente tem alguns tipos, tá? Tem o híbrido também, que eu não coloquei aqui, mas, ó, o tipo 1A, então, a gente vai ter apenas uma haste, tá? Os clampzinhos aqui e os pinos de chance, aqui que são os pinos semi-rosqueados, parcialmente rosqueados. O tipo 1B é quando a gente pega dois tipo 1A, ou seja, tem um osso aqui, a gente coloca numa configuração aqui, 1A, e outra configuração 1A. Pode ser 45 graus, pode ser no grau que a gente quiser. Então, o tipo 1A é um só, e o tipo 1B são dois tipo 1A, tá? O tipo 2, ele vai de fora a fora, então usa o mesmo pino. Aqui vocês vão ver que usam dois meio pinos. No tipo 2 usa um pino, atravessando de fora a fora, e duas hastes, tá? E o tipo 3 é o tipo 2 associado ao tipo 1A. Ou seja, eu tenho um tipo 2 aqui, mais um A fazendo 3 hastes. Essa configuração, gente, é super estável, tá? Mas concordo comigo que é super desconfortável? Tem como eu botar no número? Não. Tem como eu botar no fêmur? Não. Outra coisa que eu não gosto do fixador externo, ele não é um bom implante para ossos que tem muita invólucro de musculatura, tá? Então, úmero tem muita musculatura, não é bom. Fêmur tem muita musculatura, não é bacana por causa dos corredores seguros, a gente vai ter que perfurar a musculatura, provavelmente vaso, nervo, enfim. Então, é um implante que eu particularmente não uso muito, tá? Só em extrema necessidade, por exemplo, de uma fratura extremamente aberta, enfim. O TAIN é uma configuração bacana. Lembra que eu falei do pino intramedular que ele vai com muita coisa? Quando o pino intramedular vai com o fixador externo, seja do tipo 1A, que é esse caso aqui, e a gente consegue fazer essa configuração de prender, fixar o pino intramedular. Então, o pino intramedular chega aí para fora, tá? Ele não fica só interno, ele sai para fora, no caso, vamos supor aqui do fêmur, e ele encaixa com uma outra haste, prendendo o pino intramedular a haste externa do fixador externo, tá? Então, quando a gente consegue essa configuração prendendo o pino intramedular, ela vira TAIN. E essa configuração é bem estável, tá, gente? Porque a gente tem um componente dentro do osso e um componente fora do osso. Então, a estabilidade aí é bacana. Mas a gente perde um pouquinho de vascularização, pelo menos a artéria nutrícia ali, tá? E o fixador circular, ele tem uma baita de uma vantagem, porque a haste dele, né, digamos, essas hastes externas é toda circular, tem todo esse círculo, esse arco em volta, os anéis, né, e pelo fato de ser 360 graus, eles conferem uma estabilidade muito boa, a biomecânica deles é muito boa, e os pinos que atravessam são fios de Kirchner, eles não são pinos tipo de chance, que são pinos mais grossos. Então, por exemplo, eles são muito bons para fraturas bem distais, para tratar desvios angulares de forma crônica, então é bem bacana. Só que a configuração deles é desconfortável e dá bastante trabalho montar. Tá? Ele é um implante mais complexo para o veterinário. Em compensação, os outros, o fixador externo linear, ele é um implante que a curva de aprendizado ela é menor do que uma placa, por exemplo. Então, ele é um implante realmente mais fácil de usar. Vou continuar, tá? Outra dica de ouro que eu acho bem bacana, quantidade de pinos por fragmento. Muita gente me pergunta isso, né? Com relação ao fixador externo. Já está provado que mais de 5 pinos, né? 4 pinos já confere uma estabilidade bacana, mas olha a diferença entre 4 pinos por fragmento e 5 pinos por fragmento. Então, a partir de 5 pinos, não adianta entupir de pino, que a estabilidade não vai se fornecer uma baita de uma estabilidade, né? Ah, Débora, então vai encher de pino e vai ficar super estável. É claro que essa configuração e essa configuração são muito parecidas, 1B com 2, e que as duas, né, ambas são mais estáveis mecanicamente do que tipo 1A. Tipo 1A eu acho muito instável,
E claro que um tipo 3 vai ser muito mais estável, né? Mas com relação a quantos pinos a gente coloca por fragmento, não precisa passar de 4, tá, gente? 3, 4, né? Depende também do paciente, enfim. E se tu estás usando o fixador externo sozinho, como implante primário, ou associado com um pino intramedular, enfim. Então, isso é importante a gente saber. Beleza? Posso continuar? Eu acho que eu vou terminar dentro do prazo. Vou passar um pouquinho mais só. A haste bloqueada, para quem não conhece, é um implante bem bacana, que traz essa estabilidade mecânica muito boa, porque fica no eixo neutro do osso, só que ela realmente entra destruindo a artéria nutrícia, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela se refaz, tá? Depois de um tempo, a artéria consegue, né, neovascularização, e as artérias extraósseas não destroem absolutamente nada. E para quem não conhece, imaginem que é um pino intramedular super grosso, só que ele é oco, e ele tem orifícios distais e orifícios proximais que é para a gente conseguir encaixar um parafuso, né? Então, esse parafuso ele vem por fora, tem todo esse guia mostrando aqui os orifícios do guia, onde que a gente vai entrar com um parafuso, e a gente consegue daí bloquear essa haste. Então, por que ela é bacana? Diferentemente de um pino intramedular, que vai ficar girando ali dentro, que não vai estabilizar essa força de rotação, ela acaba estabilizando justo por causa do bloqueio desses pinos, parafusos, perdão, distais e proximais, tá? Por causa desse orifício na própria haste, tá? Só que ela tem suas limitações. Por exemplo, ela não pode ser usada em qualquer osso, ela é boa em húmero, fêmur e tíbia, mas, por exemplo, uma tíbia em S, uma tíbia de um dash já não vai caber. Então, são ossos que têm que ser mais retilíneos mesmo, e a fratura tem que ser mais diafisária. Vocês concordam comigo? Aqui acompanhando o meu mouse, nesse caso aqui. Vamos supor que a minha fratura fosse aqui, ó, próximo do colo femoral. Vocês concordam que não faz sentido nenhum, né, usar ele. Então, tem suas limitações, é um implante legal, mas eu ainda sou mais fã da placa, tá? É o que eu mais uso na minha rotina. Mas tem casos que pedem? Tem casos que pedem, tá? Então, eu vou para a placa, que é mais a minha praia. Gente, sobre placa, eu podia falar um dia inteiro sobre placa, tá? Tanto que tem o curso de placas e parafusos, que é o dia inteiro sobre isso. Então, tem muita coisa para falar de princípios, de strain, de estabilidade relativa, absoluta, enfim. Eu vou dar uma pincelada, que a gente está chegando já no fim da palestra, eu posso tirar dúvida de vocês, se quiserem, né, depois até no Instagram, se vocês quiserem, mas assim, eu vou dar uma pincelada porque o que era meu objetivo dessa aula? Que vocês entendessem alguns princípios, que entrasse isso na cabeça de vocês, e que quando vocês fossem escolher o implante, ou pensar, putz, que implante que eu uso? Começar a pensar que implante pode usar, que associação de implantes vocês podem usar, por que em cada um, né? E a placa aqui, quando que eu vou usar cada placa em cada caso. Então, eu tenho vários tipos de placa, que eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente o que vocês têm que saber e entender. Vocês já sabem classificar as fraturas. Uma fratura transversa, o alto strain dela, enfim, ela necessita de compressão, ponto, ela vai precisar de compressão. Então, quando eu tenho uma linha simples de fratura, uma fratura transversa ou uma oblíqua curta, eu preciso comprimir esses fragmentos para ter uma estabilidade boa, para a gente conseguir essa estabilidade mecânica, tá? Então, isso na placa é obrigatório. Quando que eu vou usar uma placa de neutralização? Já vou explicar para vocês. Em fraturas redutíveis, lembram? Oblíqua longa, espiral, a múltipla, antiga múltipla ou cominutiva redutível, ou seja, que eu tenho um fragmentão que eu consigo encaixar, ou uma oblíqua que eu consigo aproximar. É quando eu bato o olho naquele raio-x e eu vejo que eu consigo reconstruir. Então, eu vou usar uma placa de neutralização. Já vou explicar com vocês que ela nunca vai sozinha. E apoio é quando eu tenho uma fratura não redutível, que são as famosas cominutivas. Vários pedacinhos, eu tenho que colocar aquela famosa placa ponte, uma placa bem longa, com parafusos distais e proximais, e eu não mexo no foco de fratura, eu não tento alinhar aqueles pedacinhos, porque quanto mais eu meter a mão, mais eu estou destruindo aquela vascularização extraóssea. Então, aqui tem 3 exemplos bem bonitinhos da Fossum, ó, mais uma vez a Fossum para vocês, de uma fratura transversa. Eu uso uma placa compressiva, tá? Então, uma placa bem alinhadinha que está comprimindo esses 2 fragmentos. Numa fratura redutível, perdão, uma fratura redutível, nesse caso, aquela cominutiva redutível ou múltipla,
ou com uma cunha, ou com um fragmento borboleta, que a gente fala, aqui estamos usando uma placa neutra. Quando que a gente usa uma placa neutra? A placa neutra, ela sempre vem associada a um método auxiliar, ou parafuso de efeito lag, ou cerclagem, tá? Então, o que significa isso? Eu primeiro tenho que alinhar minha fratura, ou seja, eu coloco a minha cerclagem ou meu parafuso de efeito lag para fixar esse pedação que estava solto ou para juntar uma fratura oblíqua e depois coloco uma placa. Essa placa, ela é até parecida com a placa ponte. Olha aqui, ó, olhando essas duas imagens aqui, ó, olha a diferença delas. Nenhuma, né? É uma placa longa com parafusos distais e parafusos proximais. Só que qual que é a diferença da placa ponte? Pode ser uma placa bloqueada? Pode, né? Deve ser uma placa bloqueada, não tem problema nenhum. A diferença é que primeiro eu uso meu método auxiliar, parafuso de efeito lag ou cerclagem, para depois colocar minha placa neutralização. E aí o sistema fica neutro, não estou comprimindo nada, porque se eu quiser comprimir essa placa aqui nesse tipo de fratura, não vai dar certo, esse fragmentão pode sair, né? E uma placa ponte de apoio, quando que a gente vai usar ela? Quando eu tenho uma fratura cominutiva, ou seja, com pedaços que eu não consigo reduzir. Lembra que eu falei, vocês bateram o olho, não conseguem reduzir esse quebra-cabeça, o que vocês fazem? Uma placa a maior que vocês conseguirem, a dica. Gente, claro que não é tão simples assim, eu estou tentando passar o mais simples possível para vocês, mas existem vários princípios atrás disso, regras, mas vocês entendendo isso, vocês já vão saber como começar a tratar uma fratura, como fazer uma redução de uma fratura e qual implante usar. Então, quando eu tenho uma fratura cominutiva, eu não posso botar nada aqui no meio, não posso botar cerclagem, não posso botar parafuso, nem no parafuso da placa, nem no parafuso solto de efeito lag. Por quê? Porque ela é irredutível. Então, a primeira coisa que você tem que bater o olho e dizer, consigo reduzir minha fratura? Sim. Não consigo? Não consigo, passo para minha placa ponte, tá? Então, é isso. Basicamente, é uma placa super comprida com os parafusos distais da fratura. Então, ó, para vocês entenderem como que funciona a placa de compressão de uma maneira bem simples. Quando que eu vou usar ela? Numa fratura transversa ou numa oblíqua curta, tá? O que ele vai fazer? Comprimir o foco da fratura. Olha só que bacana. A placa de compressão, independente se ela é bloqueada junto, que a gente fala de híbrida, ou se ela é só de compressão, ela tem um orifício oblongo. Não é redondinho o orifício, ele é oblongo, assim, um orifício oblongo, e tem essa rampinha que eu brinco. Então, a gente coloca o parafuso nessa rampinha, e nota como ele escorrega a partir do momento que eu estou parafusando, e a partir do momento que eu estou parafusando e ele vai escorregando nessa rampinha, ele comprime o foco da fratura. E é esse o objetivo de todo tratamento de fratura transversa. Olha ali que bacana. Coloca mais para o lado de cada do orifício, ó. Viram? Conforme vai reduzindo, que a gente vai rosqueando esse parafuso com a chave, ele vai descendo nessa rampinha e ele vai aproximando o foco da fratura. Desceu na rampinha, aproximou o foco da fratura. Beleza? Então, isso é uma placa de compressão. E uma placa de neutralização? A placa vai proteger o tutor primário, a gente chama de tutor primário, esse método auxiliar, na verdade, ele é o mais importante, porque é ele que vai juntar os fragmentos, ele que vai reduzir a fratura, para depois a gente colocar uma placa que só vai ficar ali, uma placa de neutralização, uma placa paradinha ali. Então, é imprescindível reconstruir a fratura, por isso, nunca coloquem parafuso lag e cerclagem em fragmentos que não dá para reduzir, que não vão conseguir manter a coluna óssea perfeita, tá? Fraturas, a indicação, fraturas oblíquas longas, em espiral, e aquelas múltiplas, aquelas que têm um fragmentão. Realizar a técnica de compressão interfragmentária associada à placa de neutralização. É para usar tudo? Não, né, gente? Ou você usa o parafuso de efeito lag, ou você usa cerclagem. E aí você coloca uma placa de neutralização. Não é que a placa de neutralização é o método de usar a placa, tá? A placa pode ser convencional ou uma placa bloqueada. O método de usar ela é método de neutralização, tá bom? E a última é a placa de apoio ou placa ponte. Vocês já sabem, ela previne o colapso da fratura, então imaginem as forças axiais, de dobramento, de rotação ali. Essa placa larga, com parafusos distais e proximais, ela vai deixar super estável isso, e a gente não mexe no foco de fratura, a gente não coloca a mão
não tenta aproximar esses fragmentinhos, deixa eles ali. A própria estabilidade do sistema vai fazer com que forme um baita de um calo ósseo e esses fragmentinhos se juntem no foco da fratura e cicatrizem, tá? Depois acontece um remodelamento ósseo e esse osso vai ficar bonitinho de novo, tá? Parafusos longe do foco da fratura, nada de parafuso perto do foco da fratura, tá? Ou bem, né, no meio do foco da fratura. Tá bom, gente? E uma técnica que eu gosto muito, que é a plate road, que eu já falei para vocês, que é o pino intramedular com placa. Eu uso em cães agitados, em cães mais pesados ou gatos mais pesados, que é o pino ocupando 50% do canal para dar espaço para os nossos parafusos da placa. E só para vocês verem que legal, o plate road, que a gente tanto fala, plate road, o que é isso? É quando a gente coloca o pino para a placa, mas olha só o efeito do pino. O pino ocupando 50% do canal medular, ele reduz em 50% o estresse da placa. Olha que bacana. Então, em vez da minha placa estar trabalhando ali, coitada, sozinha, ela e o osso, ela vai reduzir 50% o estresse da placa quando esse paciente pisa no chão. Então, a força que está atuando ali reduz muito. Então, a chance dessa placa falhar é muito baixa, porque o pino está ali dentro segurando. Então, é um implante muito bacana para cães mais velhos, mais pesados, mais agitados. Eu gosto bastante, tá? Então, só para ver se vocês entenderam, como eu não consigo interagir com vocês, porque eu não estou conseguindo ver ali o chatzinho, respondam aí, ó. Imaginem essa fratura, não briguem comigo, porque isso é de livro, tá? Porque eu trouxe de livro bem bonitinho, mas não tem as duas incisões, então, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. Não, brincadeira. É que essa incidência tá bem linda. Dá para ver que é uma fratura oblíqua longa. Então, imaginem que isso é um cachorro de 5 meses, raça X, 4 quilos. Eu tenho essa fratura. Só para ver se vocês conseguem pensar com vocês, cada um conseguiu pescar o espírito da aula. Classifica a fratura primeiro, tá? Não vamos pensar na classificação da O, vamos pensar na classificação básica. Então, o que eu tenho aí? Uma fratura completa, né? Ela é oblíqua longa, olha só que longa que ela é. Que região que ela tá? Diáfise, né? Não tá aqui nem em cima nem embaixo, tá bem diáfise média, né? Bem no meião. E vamos supor que ela seja fechada. Então, ela é uma fratura que não tem comunicação com o meio externo. Notem até aqui que a musculatura tá bem preservada e tudo mais. Como que vocês tratariam essa fratura? Num filhote de 5 meses e 4 quilos. Tudo bem que o filhote deve ser agitado, né? Mas olha só que bebezinho que ele é e que fácil que esse osso vai cicatrizar. Preciso colocar placa e pino, plate road? O que vocês acham? Não vai ficar um sistema muito estável para esse paciente? Dá para colocar? Dá, mas um paciente de 4 quilos não vai precisar. Então, eu, por exemplo, optaria aqui um pino intramedular com cerclagem. Olha que belezinha. Coloco o pino intramedular, né, ocupando aí 60% do canal, 70% do canal, e depois a gente coloca as cerclagens, 3 cerclagens, 4 cerclagens, aqui caberia até 4 cerclagens, ó, uma mais próxima da outra, para a gente justo fazer essa redução dessa fratura, tá? Daria para usar uma placa que tipo? Neutra, de neutralização? Dá. Primeiro eu coloco as minhas cerclagens e depois eu coloco uma placa neutra, cuidando para o meu parafuso não pegar aqui na linha de fratura, na linha de crescimento, tá? Nem distal, nem proximal. Dá porque a gente tem espaço aqui, ó, para 2 parafusos aqui, 2 parafusos aqui. Mas vocês entendem que o filhotinho de 5 meses e 4 quilos, de repente, não precisa de uma placa com cerclagem? Então, assim, não é regra, dá para usar várias coisas, mas a gente sempre vai tentar usar implantes menores, que não vão lesionar tanto a vascularização, né? Mas que vão ter uma estabilidade mecânica. Então, assim, pino intramedular com cerclagem não é o melhor implante, mas para um filhotinho de 5 meses e 4 quilos dá. Entenderam? Vamos para o próximo caso. Um canino de 8 anos e 10 quilos. Tem uma idade já avançada, já é um idosinho, certo? Mas tem 10 quilos, aí tem um peso intermediário. Classifique a fratura. Vamos lá. É uma fratura aí transversa, né? Mini oblíqua curtíssima, então acho que é uma fratura transversa mesmo. Em diáfise de tíbia, né? Tá em diáfise aqui, diáfise até mais proximal, então a gente pode falar diáfise proximal, também fechada, não tem nenhum contato aqui com o meio externo, né? E na verdade a gente avalia isso olhando, né, o paciente, então não tinha nenhum orifício.
E qual tratamento vocês fariam aí? Então, ó, o paciente já é mais idosinho, eu não vou usar um pino intramedular, eu preciso comprimir o foco dessa fratura, não concordam comigo? Preciso comprimir. Por quê? Porque ela é uma fratura transversa. Eu consigo comprimir com uma haste bloqueada? Não. Dá para usar? Dá, mas eu não vou conseguir fazer exatamente o ideal, que é comprimir. Eu consigo comprimir com um fixador externo linear? Não. Eu consigo com um circular? Consigo, tá? Mas o que eu consigo aqui? A placa, né, gente? Super confortável, um paciente velhinho, uma placa de compressão dinâmica, tá? Então aqui, claro, tem bastante parafuso nesse caso, isso aqui é um caso de livro, mas olha a idade do paciente, a gente não pode dar muita bobeira. Então aqui uma placa que fez essa compressão dinâmica do foco de fratura, tá? Bem caprichada. Dava para associar um pino intramedular? Dava, mas nesse caso 10 quilos talvez não precisasse, tá bom? Tem regra, tem obrigatoriedade? Não. Lembra que eu falei para vocês? Ah, então vamos colocar a placa mais grossa, o implante maior, o máximo de implante que eu conseguir? Não. Tá? Existe uma coisa que chama-se stress protection, que placas muito rígidas e osso muito pequeno, gente, principalmente tem que tomar cuidado em fraturas distais de cãezinhos toys. As fraturas distais de radiúna, elas têm pouca vascularização nessa região, já é comprovado que a vascularização não é igual do cão de raça grande ou da vascularização de outros ossos do que a distal de rádio, tá? Então, quando a gente faz uma estabilização muito rígida, o que acontece? Essa carga que o paciente aplica no osso, ela acaba passando toda pela placa. Existe uma coisa que chama-se piezoeletricidade. O que é isso? Vocês sabiam que o paciente precisa apoiar o pé no chão, o membro no chão, para cicatrizar? O osso é elástico, não é rígido, né? E ele tem várias cargas negativas e positivas, tá? Então imagina um monte de maisinho e menusinho, e ele precisa realmente colocar carga nesse membro para cicatrizar. Se o paciente fica com a patinha assim, ó, esticada para fora, né, ou não apoia durante o pós-operatório inteiro, dificilmente a gente vai ter um sucesso de cicatrização. Então, precisa ser confortável para esse paciente botar a patinha no chão. Então, nesses casos de placas muito robustas para fraturas ossinhos, principalmente distal, de radiúna, de pacientes TOI, nesses casos aqui, essas placas muito robustas, essa carga, quando o paciente botar a pata no chão, ela vai ser transferida toda para a placa. E aí o que acontece com o osso? Começa a ter uma reabsorção óssea. E aí a gente não vai ter consolidação, e isso sim é um baita de uma complicação, um baita de um pepino, tá, gente? É bem comum em raças toy, então por isso que tem cada vez mais implantes menores, implantes de titânio que são mais leves. E o ideal, quando a gente faz essas osteossínteses de estais de rádio e ulna, em cães toys, o ideal é a gente sempre remover o implante assim que cicatrizou. Então aí passou 90 dias, 100 dias, cicatrizou, tira. Dá até para tirar antes. Fez controle radiográfico. Viu que cicatrizou? Tira. Tá? Então, para finalizar, gente, ufa, 1h30, ó, certinho. Para finalizar, gente, a O e todas as pós que eu fiz e curso, eles preconizam, toda vez que a gente for fazer um raio-x pós-operatório, eu particularmente, se estiver indo tudo bem, eu gosto de fazer com 30, 60, 90 dias. Claro que se tiver algum problema no meio do caminho, a gente antecipa. Em cão adulto, se for jovem, a gente reduz mais esse tempo. Mas a O, ela preconiza os 4 As, que são 4 avaliações que a gente tem que fazer, e de auto-julgamento, né, crítica, autocrítica, em toda a osteossíntese que a gente fizer. Então, por exemplo, nesse caso, que era uma fratura transversa, né, de fêmur distal com uma plaquinha de compressão dinâmica, a gente tem que avaliar o aparato, se está bom, tá? Então, o aparato, o que é? É um implante, se está bem alinhado, se está colocado de maneira correta, se o tamanho está certo. Então, isso, claro, cada implante tem várias regras, tá? Então, óbvio que não cabe aqui eu falar tudo, mas cada um, né? Por isso que a gente tem que estudar tanto a teoria antes para fazer bem feito, porque tem cada detalhe, gente, que a gente tem que prestar atenção no planejamento e no transcirúrgico, que a chance de dar errado é grande se a gente não presta atenção em tudo. Então, o aparato, nesse caso, está ótimo. Imagina, eu não vou nem criticar, que é um caso da O, eu botei já para ser lindo, maravilhoso, para a gente não criticar. A posição dos fragmentos, o que é isso? Fragmento distal e proximal tem que estar aposicionados, eles têm que estar bem encaixados e alinhados, devem um alinhamento, então eles têm que estar próximos, não podem estar distantes, tá? E principalmente numa fratura transversa que a gente quer, que a gente preconiza a compressão interfragmentária.
O alinhamento, então, se está bem alinhado, não está rotacionado o fragmento distal do fragmento proximal, que nem o meu ficou curupira, tem que tomar cuidado nisso, tá? E a atividade biológica, se está formando ossos 60 dias pós-operatório, olha que maravilha, é um paciente filhote, né? Então, a gente espera que realmente em 60 dias já tenha consolidação e tenha consolidação 100%, ó. A consolidação óssea direta, sem formação de calo, porque a gente fez essa compressão, olha que lindo. Então, a atividade biológica aqui está maravilhosa, tá? Então, a gente sempre avalia esses 4As nos nossos raios-x pós-operatório. E sempre fazer o raio-x pós-operatório imediato, né, gente? Que é para a gente ver se o nosso implante está correto, se deu tudo certo, porque às vezes a gente sim tem que voltar para o centro cirúrgico para corrigir qualquer coisa, tá? Então, muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite, tá, gente? Fica aqui meu convite, então, para quem tiver interesse em aprender mais ortopedia, essas 3 palestras que eu vou dar. Essas 3 palestras, na verdade, não são palestras, são cursos de um dia inteiro, um sábado inteiro. Eu vou falar o primeiro sobre a avaliação, tratamento, diagnóstico das doenças articulares, então tudo, tá? Displasia coxofemoral, ruptura do ligamento cruzado, luxação de patela. No módulo 2, eu vou falar desses princípios de cirurgia, né, do manejo da fratura, com muito mais embasamento, e aí vou focar nos implantes, exceto a placa. E no último módulo eu vou falar tudo sobre placa. Então, tudo que eu conseguir falar em 8 horas, eu vou falar do passo a passo da placa, o porquê, falar do strain, explicar todas as teorias para vocês, tá? Então, fica aqui meu convite também para me seguir. Eu sempre estou postando casos legais e coisas de neuro, adoro neuro também. Para quem quiser me acompanhar, então, isso é Débora Calado Orto.